Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, então, nós falaremos sobre o nono mandamento. Já estamos na reta final, aí já na parte final, na última curva, para terminar os mandamentos, para terminar os 10 mandamentos. Então, já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, assistir esse vídeo até o final. E eu quero também saber o seu comentário, saber o que você está achando desse curso, se você está gostando, teve algo que acrescentou a você, teve algo que não acrescentou, o que faltou para esse curso, para ele ser melhor. Então, quero desde já agradecer também todo o apoio de todas as pessoas que me ajudaram durante esses 2 anos, aí, seja com apoio, com elogios, com críticas, mas também com direções e tudo mais, aquilo que foi melhorando o curso. Tenho certeza que o curso melhorou bastante, né? A minha forma de falar melhorou bastante. No último vídeo, eu acredito que eu estava um pouquinho desanimado por algumas situações aí, né? A minha voz também tava ruim, hoje já tá um pouco melhor, apesar que já tem um tempo que está assim, mas enfim. A questão é que nós precisamos melhorar sempre. Então eu quero que você deixe o seu comentário aqui, o que você achou desse curso. Já estamos na reta final já, para terminar a terceira parte do catecismo e ir para a última parte, que é a parte da oração, né? Da parte da oração. Então vamos lá. Quero convidar você, nesse momento agora, a nós experimentarmos profundamente, a nós recordarmos daquilo que nós estamos vendo nos mandamentos. Os mandamentos, basicamente, você vai perceber que o 9º e o 6º mandamento, eles têm uma similaridade. Eu até mesmo fiz esse questionamento alguns tempos atrás e pensei assim, poxa, mas segundo Jesus, já quem deseja a mulher do próximo já caiu em adultério com ela. Então, tem essa ligação. Mas os mandamentos, eles não estão falando a respeito de... Não significa que se você não significa que você peca ou em um ou em outro. Pelo contrário, a gente percebeu isso, que quem peca contra o 2º mandamento também peca contra o 1º, porque não estão colocando a Deus sobre todas as coisas quando falam o nome de Deus em vão, ou no 3º, quando falta ao culto de Deus, né? Quando não coloca o culto de Deus acima das coisas, acima das suas responsabilidades, das suas necessidades, ou da sua vontade, melhor dizendo. Então, você percebe uma ligação entre um e outro aqui. Da mesma forma, o 9º e o 6º mandamento, eles vão ter uma ligação. Então, obviamente, uma pessoa pode sim pecar entre o 9º e o 6º mandamento. Mas então, por que colocar então o 9º mandamento, já que quando a pessoa peca contra o 9º mandamento, né, quando a pessoa deseja a mulher do próximo, ela já está pecando contra o 6º mandamento? Porque os mandamentos, eles têm a ver com o respeito a algo. Por exemplo, o 1º mandamento, o respeito a Deus, o respeito ao nome de Deus, o 2º mandamento, o respeito ao culto de Deus, o 3º mandamento, o respeito aos pais e superiores, ao 4º mandamento e assim por diante. E o 9º mandamento, ele tem um respeito ao matrimônio, ao sacramento do matrimônio. Então, a gente vai perceber que os mandamentos, eles estão ligados ao respeito que se deve ter a algo, né? A natureza, ela vai sempre exigir um respeito dos animais, um respeito da criação, e o homem também, ele precisa entender o seu lugar de respeitar aquilo que é necessário, aquilo que é importante. Por isso os 10 mandamentos, eles estão ali para nos dar o limite daquilo que nós devemos respeitar. Entendendo isso, nós vamos para o nosso conteúdo aqui. O 9º mandamento vai dizer o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento,
nem nada que lhe pertence. Em Mateus 5:28 vai dizer: todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus, no Evangelho de São Mateus, Mateus vai deixar claro que Jesus colocou uma condição de que os dois mandamentos, eles são um só. Eles são uma ligação, porém, né, eles têm essa diferença de um é um respeito ao que é puro, a pureza, que é o sexto mandamento, e o outro ele já tem um respeito ao casamento. Isso não quer dizer que uma pessoa em um ato só, ela não pode desrespeitar tanto a pureza quanto o matrimônio. É o que Jesus está dizendo aqui. Jesus ele está falando, olha, com um olhar para uma mulher, desejando-a, ou seja, não é só olhar, mas é olhar e desejar. Você comete adultério e adultera o seu coração. Você comete adultério, você comete adultério e também deseja a mulher do próximo. Entende? Então, assim, desejar a mulher do próximo já é um pecado contra a castidade. Já é um pecado contra a castidade. Então, nós precisamos olhar com essa visão para entender este mandamento, certo? São mandamentos que se completam. O 9º e o 6º mandamento são mandamentos que se completam da mesma forma que o 10º e o 7º mandamento, eles se completam, certo? Que é o não furtarás, não furtarás e não desejarás as coisas do próximo, ou a propriedade, os bens do próximo. O que é a concupiscência? Bom, para então entendermos, nós precisamos fazer uma introdução sobre o que é concupiscência, sobre o que é esse desejo, essa cupidez, que são as formas veementes de desejo do homem. Ou seja, aquele desejo que é mau, que é um desejo que leva o homem a se corromper, certo? Não necessariamente a concupiscência é ruim, mas o desejo pela concupiscência, aliás, o se deixar levar pela concupiscência, isso sim é ruim. Então, o homem ter desejos, a mulher ter desejos, não necessariamente significa o mal, mas se deixar levar por essa concupiscência. Porém, né, que nem pensar o seguinte, o que leva você para o seu trabalho? É o seu carro, né? O seu carro não é ruim, mas se você está sendo levado por ele, né? Sendo levado por ele, ou o motorista, melhor dizendo, né? Então, se a concupiscência é o motorista da sua vida, ela vai te levar para o mau caminho. Ela sempre vai te levar para o mau caminho. Então, existe essa tensão, vai existir na vida do cristão sempre essa tensão de lutar contra os desejos. Contra o ser humano vai ter essa luta contra os desejos. E essa concupiscência é isso, são esses desejos. A palavra cupidez vem do nome de Cupido, que significa desejo ou paixão amorosa. E existem 3 tipos de concupiscência e nós sabemos delas já quais são. A concupiscência da carne, que tem a ver com o prazer, a concupiscência dos olhos, que tem a ver com o possuir, e a soberba da vida, que tem a ver com o poder, né? Com a influência que a gente tem sobre as outras pessoas. O 9º mandamento está relacionado com a primeira concupiscência, prazer. Então, não é o possuir, não é sobre o poder, mas é sobre o prazer. Na teologia cristã, tem um sentido de impulso do apetite sensível, que a concupiscência ela tem um sentido de impulso desse apetite, dessa sensibilidade, daquilo que nós podemos sentir, daquilo que nós podemos ver, tocar, provar com a boca, respirar. Então, aquilo que nós podemos ouvir também são todos esses impulsos que entram pela nossa sensibilidade, que entram pelos nossos sentidos. Então, quando nós... os sentidos, eles não são ruins. Paladar, tato, audição, visão, eles não são ruins.
Mas quando eles entram em nós, eles podem nos levar a pecar, a praticar, a desejar o mal. Isso é concupiscência, é esse desejo juntamente com a experiência do sentido, a experiência sensível, esse apetite da sensibilidade, do que os sentidos podem desejar. Então, normalmente, aliás, um pecado ele sempre será cometido, né? Seja principalmente pela questão do prazer, perdão, não só pela questão do prazer, mas também pelo possuir e pelo poder, quando você tem uma sensibilidade, quando você se deixa levar pelos sentidos. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. A concupiscência não é pecado em si, mas é uma inclinação para cometer o pecado, certo? É uma inclinação para cometer o pecado. Entenda como aquela torre de Pisa, ela está inclinada, mas ela cai? Ela não cai, né? Ela está inclinada. Quando você coloca um quadro pendurado na parede, ele está inclinado à gravidade. Ele está inclinado a cair no chão. Mas quando você prende ele, se você coloca ele e não prende ele com prego, ele cai. Por quê? Por conta da gravidade. É a inclinação. A concupiscência seria a gravidade do ser humano, né? Que o ser humano perdeu, que o ser humano recebeu, melhor dizendo, como pena, ou como pena não, mas como consequência do pecado original, que só será tirado na nossa morte no céu, né? O ser humano, então, ele vai ser um ser integrado, ou seja, de várias coisas, de duas coisas, na verdade, a carne e espírito, em uma tensão sempre. Como eu disse anteriormente, o ser humano está sempre ali como esse cabo de guerra. Duas forças puxando uma e outra. Duas forças puxando uma e outra. Uma força é o corpo, ou seja, a parte sensível do ser humano, e outra parte é o espírito, que são ligados um só, porque é isso que faz o ser humano vivo, mas que elas estão sempre em tensão também. Elas vão estar sempre em tensão, certo? Por que existe essa tensão? Por conta do pecado original. Então, observando isso, a gente vai perceber que em Jesus e na Virgem Maria não havia essa tensão. O corpo corroborava com o espírito. O corpo ajudava, colaborava com o espírito. O corpo de Jesus colaborava com o espírito. Por que Jesus sente a agonia do Getsêmani, né? Por quê? Porque o seu corpo ele prevê as dores. Ele prevê as dores, ainda que ele esteja em conformidade com o Espírito Divino, conformidade com a vontade do Pai, mas ele entende a gravidade da morte, do peso que o corpo passará, que o Espírito passará, né? E aí ele entende, o próprio Jesus entende isso e sofre no seu corpo essas dores. Por ser integrado de duas realidades, corpo e espírito, haverá sempre uma tensão, pois cada lado faz força para si. O corpo vai puxar por conta do pecado, o corpo vai puxar para si e o espírito vai puxar para Deus. Há uma luta entre a carne e o espírito. Essa luta é consequência do pecado. Antes do pecado, a luta era desigual, sem chances para a carne, ou seja, a carne estava submetida. A carne é submetida ao espírito. E assim é com Jesus e assim é com a Virgem Maria, que eles não têm essa, o corpo, ainda que tentasse lutar, não conseguiria, era extremamente desigual, porque o espírito estava em plena conformidade com o Pai, em plena conformidade com Deus. Essa luta também é uma
confirmação do pecado. Nessa luta, nós podemos perceber que o pecado existe. Se não houvesse pecado, não haveria luta, porque não existiria outra coisa que o homem desejasse, que o corpo desejasse, porque o corpo não conheceria o pecado. Quando o corpo conhece, é aquela história, né? Se você não der Coca-Cola doce para o seu filho, ele nunca vai desejar Coca-Cola. Ele nunca vai desejar Coca-Cola. Se ele nunca ver, ele nunca vai desejar. Se ele nunca souber de Coca-Cola, ele nunca vai desejar. Entende? Ele nunca vai desejar. Por quê? Porque não chegou aos sentidos dele. O pecado, ele foi sentido pelo homem. Ele foi sentido por Adão. E foi transmitido no nosso subconsciente, na nossa interioridade, né? E houve essa adulteração do nosso ser. Por isso, neste mandamento, no 9º mandamento, o catecismo foca não no fim, desejar a mulher do próximo, mas na origem do mal, que é o olhar e o coração puro ou impuro, certo? Então, o catecismo ele não vai falar aqui, olha, do desejo da mulher, ou do desejo do homem do próximo. Não. Ele vai falar sobre o desejo, sobre o olhar, aliás, sobre o coração e o olhar puro, para que o homem tenha um coração e um olhar puro. E aqui uma breve explicação. Este mandamento, então, ele nos ensina, aquilo que eu já falei, né? Ele nos ensina a respeitar a dignidade e a santidade do matrimônio, né? Um respeito ao matrimônio, evitando desejos impuros e pensamentos lascivos em relação à pessoa ou marido de outra pessoa, certo? Então, é evitar os desejos impuros, evitar pensamentos lascivos em relação à esposa ou esposo de outra pessoa. É o respeito ao matrimônio alheio ou do seu também, certo? E aí o que ele vai recomendar? Ele vai recomendar respeitar a fidelidade conjugal, evitar pensamentos e desejos impuros, não cobiçar o que é de outro, né? Principalmente a mulher, claro, obviamente que as coisas também, mas a mulher principalmente, e não é do outro como uma propriedade, mas é de uma responsabilidade. A gente já falou sobre isso aqui, que o matrimônio, ela é esposa, a mulher é esposa do homem, o homem é esposo da mulher, e pertence ao outro, ambos pertencem a ambos, né? Um pertence ao outro, não no sentido de propriedade, mas no sentido de responsabilidade, no sentido de união. Eles são um só, assim como o meu corpo me pertence, né? Mas não como propriedade, mas como responsabilidade. Então, quando eles se fazem uma só carne, eles são responsáveis uns com os outros. Não cobiçar o que é do outro, cultivar a castidade e a pureza e respeitar a sacramentalidade do matrimônio. Quais são as consequências de desobedecer a esse mandamento? Dano à própria alma, dano ao matrimônio e à família, perda da graça e da santidade e consequências espirituais negativas. E quais são os benefícios de obedecer a este mandamento? Crescimento espiritual, fortalecimento do matrimônio, pureza de coração e respeito e amor verdadeiro, certo? Então, entendendo isso, agora nós vamos sair da nossa introdução e vamos para o nosso conteúdo de fato, certo? Então, estávamos só na introdução aqui, nesses 20 minutos aqui, nós estávamos só na introdução. Isso porque eu achei que esse mandamento ia ser bem curto. Ele vai ser curto, né? Não é tão grande. A gente percebe aqui que tem do 17 até o 27, então são 10 parágrafos ainda, né? A gente fez aqui esses 16 minutos aqui esses 19 minutos aqui em 3 parágrafos, mas são mandamentos que precisam explicar. São coisas que nós precisamos explicar de forma mais pausada. E é bom que tenha vídeos assim pra gente ter uma explicação. A gente volta
a gente entende o conteúdo geral dos outros, certo? Purificar o coração. Bom, a primeira coisa que o catecismo vai nos dizer sobre este mandamento, né, é que nós devemos purificar o coração. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que ao invés de nós adulterarmos o nosso coração, nós temos que fazer o caminho inverso de purificar, de tirar aquilo que é impuro dos nossos corações, de tirar aquilo que adultera os nossos corações, de tirar aquilo que adultera os nossos sentidos, o nosso sentir. Então, aquele desejo por coca, ele vai ter um desejo, sim, mas vai ser algo menor, né? Vai ser algo menor. E aí, para vencer essa luta, o coração deve passar por uma purificação através das práticas da temperança. Esse mandamento ele vai requerer muito a virtude da temperança. Manter-se na simplicidade e na inocência. Então, quanto mais uma pessoa ela se mantém na inocência e na simplicidade, mais ela vai ter um coração puro. Mais ela vai ter um coração puro. E isso serve para ignorar também o mal. É um chamado a ignorar, não o mal, não ignorar que o mal exista, né? Isso aqui não é ignorar que o mal exista, mas é ignorar o conhecimento do mal, ignorar o que o mal pode causar ou fazer o mal. Os puros de coração são os que puseram a inteligência e a vontade de acordo com as exigências da santidade de Deus. Então eles pegaram a inteligência e a vontade, nós já falamos sobre essas faculdades superiores, que são a inteligência e a vontade, e que elas vão guiar as nossas vidas, elas devem guiar as nossas vidas. Nós não devemos ser guiados pelas faculdades inferiores, né? Mas pelas faculdades superiores, que são a inteligência e a vontade. Faculdades inferiores são a memória, a imaginação, a fantasia, os sentidos. Eles são faculdades inferiores que vão ajudar nas faculdades superiores. Então essa inteligência, que é a mesma coisa que razão, e a vontade são as faculdades superiores. Nós devemos exercer então, os puros de coração vão exercer então o domínio do coração. A primeira coisa é o domínio do coração, o domínio dos desejos, daquilo que você vai desejar, através da vivência da caridade. Então, como eu vou exercitar a pureza no meu coração? A partir da vivência da caridade. Nós já falamos sobre isso lá na castidade. Quando nós falamos no sexto mandamento, nós falamos que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes para viver a castidade é a caridade. Então, quando eu faço bem para o outro, quando eu olho para o outro, quando eu valorizo o outro, o corpo do outro, o jeito do outro, eu estou sendo caridoso. Mas eu estou também doando as minhas forças, né? Isso é caridade. Isso é caridade. Caridade é doar algo para alguém que necessita. Então, eu estou doando as minhas forças, seja, sei lá, se eu estou servindo comida para alguém, eu estou não só servindo o alimento, mas eu estou também pondo a comida no prato da pessoa, levando a marmita, sei lá, qualquer coisa que você faça. Entenda que não existe só uma força aqui, não existe só a questão financeira, mas também um movimento que você faz para ajudar o outro. Isso ajuda na luta pela castidade, na luta pela pureza de coração. Também o domínio do corpo através da vivência da castidade, né? Através da vivência desse domínio do corpo, onde eu sinto desejo, tenho sentidos, mas eu luto contra, mas eu vou lutar contra. E também o domínio da fé, ou seja, através da vivência da fé e do amor à verdade. Reconhecer que Deus é amor e nesse amor Ele me chama a crer naquilo que eu não vi, naquilo que eu não entendo, naquilo que eu não percebo, naquilo que eu não percebo com os meus sentidos. Apesar dos sentidos falarem mais alto, eu vivo pela fé. Há um ciclo entre esses três domínios, coração, corpo e fé.
Os fiéis devem crer nos artigos do credo, né, que nós falamos na primeira parte do catecismo, para que crendo obedeçam a Deus. E obedecendo a Deus, vivam como deve ser. Vivendo como deve ser, purifiquem o seu coração. E purificando o seu coração, compreendam aquilo que creem. E crendo, obedeçam a Deus. E assim por diante. Você vê que vai seguindo. Essa frase aqui a gente pode continuar sempre. Então, quais são as coisas importantes aqui? Segundo essa frase, crer em Deus, obedecer a Deus, porque crer em Deus me leva a obedecer a Deus. Obedecer a Deus me leva a viver como deve ser vivido, como a vida deve ser vivida. Viver como a vida deve ser vivida vai me levar a purificar o coração. Purificar o coração vai me levar a compreender aquilo que eu creio. Compreendendo aquilo que eu creio, eu vou obedecer mais e assim por diante. Você está vendo que é um ciclo que vai sempre se fantasiar. Aqui, ó. O crer, viver, o purificar o coração. Crer, viver e purificar o coração. Crer, viver e purificar o coração. Crer, obedecer, viver e purificar. Então, esses são os 4 elementos que vão direcionar, né, o domínio do coração e vai levando uma e outra coisa aqui. A promessa para os puros de coração. Qual que é a promessa para aqueles que vivem a pureza de coração? 2 são as promessas que Deus nos dá. Deus dá àqueles que vivem a pureza de coração. Eles verão Deus face a face e serão semelhantes a Ele, puros como Deus é puro. E não serão Deus, mas serão semelhantes a Ele. Ou seja, você vai olhar para aquela pessoa e você vai ver Deus, né? Não que ela será Deus, mas ela será semelhante a Deus. Você vai ver uma semelhança dela com Deus. Ser puro, então, é condição para ver a Deus, para a visão de Deus, para a visão beatífica. Para a visão, eu podia até colocar aqui, para a visão beatífica. Para a visão beatífica. Já agora podemos ver segundo Deus que é. E como é que nós vamos ver a Deus agora, né? O puro de coração, ele já vive isso já de agora. Ele vai viver isso de agora. Então ele aceita o outro como um próximo. E ele vê o outro como alguém que é valor, que tem valor. Que não é só um corpo, mas ele vê essa outra pessoa como Deus vê. Como Deus vê. Ele não vê com desejos, ele não vê com ambições, ele não vê com lascívia, mas ele vê com respeito. E compreende o corpo humano, o nosso e o do próximo. Compreende e vê que o corpo é parte da essência da pessoa, e que não deve ser profanado, e que não deve ser adulterado. Correto? E que não deve ser adulterado. Vamos lá, então. Então nós entendemos que existem essas 2 promessas. Ver Deus e ser semelhante a Ele. Assim como 2 carros, né? Imagine 2 carros. Eu tenho um Fusca, eu tenho lá um Fusca original, grande, né? Ano 67 e tudo mais, tal, não sei o que. E eu tenho uma miniatura do Fusca. Eu tinha uma aqui, deve estar em algum lugar aqui. Eu tinha uma miniatura de um Fusca também. Aquele Fusca miniatura, ele é semelhante. Quando eu falei de 2 carros, você entendeu? Você imaginou 2 carros iguais. Eles são iguais, né? Porém, em tamanhos diferentes. Com Deus não vai ser dessa mesma forma. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Imagina, pelo menos eu tenho essa visão. Imagina que você vê o Sol, né? O Sol ali, ele é gigantesco. Mas quando você pega uma luz, por mais que em proporções diferentes, a luz ela tem a mesma essência do Sol, né? Calor,
luz, ela clareia, então ela demora um tempo para chegar. E aqui, né, o sol demora 8 minutos, toda a velocidade da luz e tudo mais que deve ser calculada, que deve ser vista. Então você vai percebendo que existe uma semelhança. Não que são proporcionais, mas é essa semelhança que se fala lá no Gênesis, né? Que o homem é semelhante a Deus. Que o homem foi criado semelhante a Deus, certo? Agora, como lutar pela pureza? Bom, o batizado não está isento de lutar para manter a pureza e o fará com a graça de Deus. É só com a graça de Deus. Basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. 2 Coríntios 12. Basta-te a minha graça. Pela virtude do dom da castidade. Pela virtude e dom da castidade. Pois a castidade permite amar com o coração reto e sem partilha. Lembra que nós falamos sobre isso? Sobre a integridade e a integralidade da castidade? É isso. Quando eu me pertenço inteiramente, integridade, e quando eu me dou integralmente a quem eu devo me dar, integralidade. Certo? Então são essas duas coisas que nós devemos viver. Vamos assim viver a pureza. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o verdadeiro fim do homem, descobrir e cumprir em tudo a vontade de Deus. Qual é a finalidade do homem? Descobrir a vontade de Deus, mas não só descobrir, mas cumprir a vontade de Deus. Este é o alimento, esse é o meu alimento, fazer a vontade do Pai, diz o Senhor Jesus. E deve ser o nosso alimento também, conhecer e cumprir a vontade do Pai. Pela pureza do olhar também, nós vamos purificar, ou seja, onde eu vou olhar, para onde eu vou, onde o meu olhar vai se deter. Olhar exterior e interior, disciplinando os sentidos e a imaginação e rejeitando pensamentos impuros, rejeitando também olhares direcionados para aquilo que não convém, né? Para aquilo que não convém. Então, o olhar ele vai puxar, o sentido ele vai puxar, mas nosso desejo precisa ser mais forte. A rejeição ela precisa acontecer nesse sentido. Falar assim, olha, não, e eu ser mais forte do que os meus olhos, do que a minha cabeça, né, do que o meu pensamento, do que os pensamentos. Não deixar o pensamento. E também pela oração. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: eu pensava que a continência ou a castidade dependia das minhas próprias forças, forças que em mim não conhecia. Então, ou seja, ele dizia, olha, eu não tinha essas forças. Eu achava que eu tinha, e era suficientemente louco para não saber que ninguém pode ser casto, continente, se tu lhe não concederes, se o Senhor não conceder, se Deus não conceder. E de certo, tu o terias concedido, se com gemido interior eu chamasse aos teus ouvidos e se com fé sólida lançasse em ti o meu cuidado. Então, cuidar das coisas de Deus. Santo Agostinho vai dizer que quando eu clamo a Deus interiormente, com gemido interior, e quando eu tenho uma fé sólida, cuidando das coisas de Deus, Deus vai me dar a castidade, certo? Deus vai me dar a castidade. Então, com a graça de Deus, é com a graça de Deus que nós vamos ter a pureza no coração. O que é o pudor? O pudor é parte integrante da temperança. O pudor, ele preserva a intimidade da pessoa. Então, ou seja, a pessoa ela não se revela a todo mundo, a todos, e nem todos deveriam saber do que existe na sua intimidade. Pudor é a recusa de mostrar o que deve ficar oculto. Então existem coisas que devem ficar ocultas e coisas que devem ser reveladas. Então, por exemplo, lembra quando a gente falou sobre a verdade? A gente falou também que nem tudo deve ser revelado, né? A prova disso é a intimidade. A intimidade ela não pode ser, ela não deve ser revelada. Aliás, é um pecado quando ela é revelada. O pudor é o impúdico é aquele que revela,
que revela a intimidade, que mostra a intimidade para quem não deveria mostrar. O pudor é a recusa de mostrar o que deve ser oculto, deve ficar oculto. O pudor orienta os olhares e as atitudes em conformidade com a dignidade. O pudor, então, ele vai orientar os olhares e as atitudes, né? Não só o que eu olho, mas também o que eu mostro, também o que eu visto, né? O que eu visto. Então isso aqui vai gerar muito conflito entre homens e mulheres. A gente vai ver que os homens vão ser mais prejudicados no olhar, e vão ser mais tentados no olhar, e as mulheres nas atitudes. Mas, obviamente, que isso não significa generalizar, que as mulheres também não pecam pelos olhares e que o homem não peca pelas atitudes. Mas, no pudor, o homem e a mulher eles vão pecar de formas diferentes, em conformidade com a dignidade. Olhares de quem deseja e atitude de quem é desejado. Então, quando é atitudes, é quem quer ser desejado. Olhares, quando é alguém que está desejando. O pudor dependerá da ligação que existe entre as pessoas. Então, por exemplo, um casal casado, ele pode ter toda a intimidade ali livre, um para o outro, né? Um para o outro, ambos verem as partes dos outros sem preocupação, sem limites, né? Sem limites, obviamente, né? Existe um limite, mas a gente entende qual que é o limite disso. O pudor, então, ele protege o mistério da pessoa e do seu amor, daquilo que ela ama, daquilo que ela é, do mistério que essa pessoa é, que deve ser revelado só para algumas pessoas. O pudor convida à paciência e à moderação na relação amorosa. É uma paciência e uma moderação na relação amorosa. O pudor é modéstia e discrição. Modéstia e discrição, onde eu me visto. Mas a modéstia não é só o fazer, mas é também o olhar, entende? É também o olhar. E principalmente assim, entenda, para as mulheres isso vai ser um problema, da mesma forma que é para os homens também, claro, né? De forma diferente é para os homens, mas entenda o seguinte, a mulher, ela não se... hoje, pelo menos algumas mulheres, elas não se vestem para os homens, elas se vestem para outras mulheres. E elas acham que isso não está... por estar assim, elas não estão pecando contra a modéstia, né? Elas podem estar pecando talvez por um orgulho, por uma soberba, por uma vaidade, né? Acho que a vaidade é a palavra melhor aqui. Mas elas sem querer estão trazendo a atenção também dos homens. E os homens da mesma forma, né? Eles podem não estar olhando para uma mulher com desejo e tudo mais, mas ele pode ali estar alimentando. E no futuro próximo ele vai falar, tem aquela mulher lá. E ele é casado. E ele pensa em outra mulher, né? Na sua intimidade ou em algum lugar, algum momento, ele vai lembrar. E aí ele vai querer ver. Então deve existir essa vigilância do homem e da mulher para os olhares e as atitudes. O pudor também inspira a escolha do vestuário, do que você vai vestir. E o pudor também mantém o silêncio e o recato. Ou seja, um casal, um marido, uma mulher, a esposa, o esposo, eles não devem ficar expondo o que eles fazem na intimidade. Na intimidade, eles não devem ficar expor isso. Não devem expor, de forma alguma. Quais são os dois tipos de pudor? Então, há dois tipos de pudor. O pudor dos sentimentos, que está relacionado com evitar revelações de confidência íntima, né? E o pudor do corpo, que está relacionado com evitar exibicionismo do corpo humano em público, ou mesmo que seja em privado, mas para pessoas que não devem, que não têm acesso à sua privacidade, que não deveriam ter acesso à sua privacidade, melhor dizendo. Pudor dos sentimentos, que é a revelação das confidências íntimas, que acabei de falar, né? Que é algo que não deve acontecer, a revelação dessas confidências, dessa intimidade, e também o exibicionismo do corpo humano. E aqui vai entrar a pornografia no sentido de que as pessoas estão
revelando a intimidade. Por isso é pecado também. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. Ou seja, o que vai pressionar para a pessoa não viver o pudor é a moda e a pressão e as ideologias. A moda e as ideologias. Ela vai dizer, não, você pode usar o que você quiser. Nossa, isso aqui é que é bonito. Isso é que é bonito. Essa roupa assim, né? Essa é que é bonita. O pudor, ele varia de cultura para cultura, tá? Então aqui, ó, entenda o seguinte, coloca na sua cabecinha o seguinte. Um africano, né, de uma tribo, ele pode estar pelado e ele não sentir e não pecar contra o pudor. E já por exemplo, um muçulmano, ela pode mostrar os olhos e dizer, só os olhos, e dizer que está pecando. Então você entende que a cultura, e aqui eu não estou falando só de catolicismo, eu estou falando de geral, né? Eu estou falando de ser humano. Entender que o pudor, ele está relacionado também com a cultura. Em algumas culturas, o que é impúdico, para outras não será, mas continua sendo a preservação da dignidade humana. Então, o pudor é sempre a preservação da dignidade humana. Ensinar o pudor às crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito pela pessoa humana. Então, é extremamente importante educar crianças e adolescentes para viver de forma púdica, né? Para viverem o pudor. Quais são as purificações do ambiente social? A pureza cristã exige também uma purificação da sociedade. Deve exigir dos meios de comunicação social uma preocupação com o respeito e o recato. Ou seja, a pessoa, ela tem com os meios de comunicação, os meios sociais, eles devem estar preocupados no respeito à intimidade do outro e no recato, no recolhimento, de não expor aquilo que não deve ser exposto, e respeitar o outro, A pureza de coração liberta do erotismo difuso, liberta do erotismo que foi propagado e afasta dos espetáculos que favoreçam a curiosidade mórbida e a ilusão. Ou seja, espetáculos que favoreçam a curiosidade. Pornografia, livros que são de certa forma eróticos, filmes, seriados e tudo mais. E esse erotismo que existe. Então, a sociedade, ela deve lutar para que os filmes sejam menos, para que os livros sejam menos. Como que ela vai lutar? Fazendo greve, xingando, indo protestar? Não consumindo. Então, quanto mais pessoas puras nós estivermos, melhor, né? Esse mundo a gente fala que não tem solução, mas tem. O negócio é que a gente está indo tão rapidamente para o problema que parece que a gente não tem nem como frear o carro e dizer, olha, volta. Mas aquele que frear, quanto mais pessoas frearem, quanto mais pessoas viverem a pureza, mais esse carro vai frear. E garanto, Deus tem mais poder do que o demônio. Deus tem mais poder que o pecado. Muito mais. Certo? Então, é possível. A permissividade dos costumes. Liberdade não significa permissividade ou libertinagem. Deus nos libertou para a liberdade, não para a permissividade. Não é que nós somos permitidos a tudo, ou que nós podemos fazer tudo. Mas podemos fazer mais, nem tudo convém. Não é porque é livre que o homem pode todas as coisas.
né? Você vai ver que o homem livre é aquele que vai mais... que vai... Aliás, até o homem livre, ele vai ter implicações e vai respeitar. E é pela liberdade que ele vai respeitar. É pela liberdade que ele vai respeitar. O homem, de certa forma, escravo, né? O homem livre, ele é escravo não da sua própria consciência, mas ele é escravo do bem. Ele é escravo do amor. Ele é escravo de Deus. O homem livre, ele é escravo do bem, né? Os responsáveis pela educação, os pais e os professores, os educadores, devem ensinar a juventude a respeitar a verdade. Isso o catecismo vai dizer, lá no parágrafo 25, 26, vai dizer: a respeitar a verdade, a conhecer a moral, a cultivar qualidades no coração, virtudes no coração, e a viver a dignidade moral e espiritual do homem. A viver a dignidade dignidade moral e espiritual do homem, certo? Então, respeitar a verdade, conhecer a moral, cultivar qualidades no coração e viver a dignidade. A Gaudium et Spes, no Concílio Vaticano II, vai dizer o seguinte, do Concílio Vaticano II vai dizer o seguinte: a boa nova de Cristo, a notícia de Cristo, o evangelho de Cristo, renova constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Então, o que vai renovar é o evangelho de Cristo, que vai renovar a nossa vida e a nossa cultura. O evangelho também combate e repele os erros e os males provenientes da sedução, sempre ameaçadora do pecado. O evangelho também vai purificar e elevar sem cessar a moralidade dos povos. O evangelho, com as suas riquezas do alto, fecunda, consolida, completa e restaura em Cristo, como que a partir de dentro, as qualidades espirituais e os dotes de todos os povos e eras. Então, qual é o nosso centro aqui? O anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o que deve voltar o carro, que vai chamar o carro de volta, que vai colocar o carro nos trilhos novamente, no caminho certo, novamente, certo? Entendendo isso, nós chegamos ao final da nossa aula deste mandamento. Semana que vem nós falaremos sobre o 10º mandamento, já o último mandamento. Na próxima aula já nós encerramos os mandamentos. Então daqui 2 semanas nós já começamos a 4ª parte sobre oração do catecismo, que o catecismo vai dizer sobre a oração. Entenderam isso? Simples, não é? Simples. Ele não fala diretamente, esse mandamento, o catecismo aqui, ele não fala diretamente sobre o desejo da mulher do próximo, mas ele abrange geral, aquilo que todo o desejo do ser humano. Então ele pode ser aplicado não só no 6º mandamento, mas também no 7º, no 5º, porque você percebe que existe um respeito. Quando você respeita aquilo que deve ser respeitado, você é um homem puro, uma mulher pura, certo? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, e principalmente comenta aqui então, comenta aqui para eu saber que você assistiu até o final, comenta aqui pureza, certo? Para eu entender que você assistiu até o final. Melhor, a palavra puro, pode ser puro, para ser um pouco mais fácil para escrever, certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.